Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quarta-feira, 6 de novembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O Brasil é referência internacional na área de transplantes. Em números absolutos, o país é o quarto que mais realiza esses procedimentos, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Em 2023, foram realizados 28,5 mil transplantes em todo o território nacional. Desse total, 6,2 mil foram de rim, 2,4 mil de fígado, 430 de coração, 16 mil de córnea e 3,2 mil de medula óssea, entre outros. Ainda assim, a lista de espera por um órgão continua elevada. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até abril de 2024, mais de 71 mil pessoas aguardavam doações. O transplante de rim é o mais demandado, com quase 40 mil pacientes. Na sequência, 28 mil esperam por um transplante de córnea. O Sistema Único de Saúde financia cerca de 90% dessas cirurgias, além de custear todas as modalidades de transplantes de órgãos, tecidos e células. O SUS também assegura o tratamento de intercorrências, fornece medicamentos, imunossupressores e tudo o que for necessário para garantir a saúde dos pacientes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 85% a 100%. Cuiabá, em Mato Grosso, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Uma ótima quarta-feira para você. Vamos trazendo aqui as últimas do esporte, né? Hoje, dia 6 de novembro de 2024, e a Polícia Federal e o Ministério Público investigam o atacante Bruno Henrique do Flamengo por suspeita de manipulação de resultados em apostas esportivas. A investigação foca em um jogo do Brasileirão contra o Santos em 1º de novembro do ano passado, onde o jogador teria forçado um cartão amarelo. Ontem, agentes apreenderam o computador e o celular de Bruno Henrique na casa dele no Rio de Janeiro. O Flamengo declarou que, embora apoie as autoridades, manterá Bruno Henrique no time enquanto o caso está sob segredo de justiça. A investigação começou após a unidade de integridade da CBF ser alertada por relatórios que indicavam apostas suspeitas no mercado de cartões envolvendo o jogador. A primeira partida em análise, contra o Santos, onde Bruno Henrique recebeu 2 cartões amarelos e um vermelho. Em outra partida contra o América Mineiro, ele também foi advertido no final do jogo, levantando suspeitas de manipulação devido ao aumento de apostas em seu nome. Rapaz,
Tá complicada aí a situação, polêmica, hein? Polêmica situação aí do Bruno Henrique. Vamos aguardar para saber aí as investigações que tá em segredo de justiça, né? Mas as informações, né, podem surgir a qualquer momento. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo que volta a qualquer momento por aqui. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Redução de impostos, menos burocracia e mais facilidade para a vida do micro e pequeno empreendedor. É nisso que consiste o projeto de lei complementar 125 de 2023, que institui o Simples Trabalhista. O projeto já foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O Simples Trabalhista propõe, entre outros pontos, a redução de tributos e a mudança na legislação trabalhista, além de trazer também maior segurança jurídica para os empreendedores, como esclarece a advogada, mestre e doutora em Direito Empresarial, Stella Nunes. Então, a ideia aqui é simplificar e reduzir a carga tributária para as empresas que são optantes do Simples Nacional. Esse projeto ele também tem uma frente muito relevante na área trabalhista, que é uma série de normas que vem inovar no direito do trabalho, trazendo facilidade de contratação para essas micro e pequenas empresas que são optantes do Simples Nacional. Outro ponto previsto no projeto é o fortalecimento da rede de apoio, já que a proposta prevê a ampliação de programas de capacitação e suporte a empreendedores, especialmente em áreas menos desenvolvidas, esclarece a advogada. Há uma série de flexibilizações, de ampliação de participação de micro e pequenas empresas, por exemplo, em compras públicas através do aumento do limite de exclusividade quando da participação de licitações. Há também um incentivo ao ingresso dessas empresas no comércio exterior, no ambiente internacional, além da inclusão de novos tipos de pessoas jurídicas, de novas atividades. O Simples Trabalhista vai agora passar por análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e só então segue para votação em plenário. Reportagem Lívia Brás. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Jornal Mar e Campo. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Repórter News está no ar para você nesta edição de quarta-feira, hoje dia 6 de novembro de 2024. Por aqui Diego Soares e você bem informado. O exército da Ucrânia afirmou ter atacado soldados norte-coreanos pela primeira vez desde a chegada das tropas da Coreia do Norte na região russa de Kursk, informaram as autoridades ucranianas na última segunda. Segundo as autoridades, havia cerca de 8.000 soldados norte-coreanos na região de Kursk, incluindo forças especiais de elite. O objetivo das tropas seria ajudar a expulsar os soldados ucranianos do local, ocupado por eles desde agosto. Essa informação também foi confirmada pelas autoridades dos Estados Unidos. Além disso, a autoridade do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia confirmou no Telegram que aconteceram os primeiros ataques às unidades militares norte-coreanas em Kursk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos 11.000 soldados norte-coreanos estão na região de Kursk, território russo, na fronteira com Kiev. As autoridades ainda procuram vítimas e limpam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência, uma semana depois de inundações devastadoras que deixaram 218 mortos. Nesta cidade de 25 mil habitantes, que já recuperou água potável, mas ainda está parcialmente sem luz, 100% das casas, 100% dos comércios foram afetados, disse Albalate à televisão pública TVE. Com todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com pás e baldes chegaram a outras áreas devastadas para ajudar na limpeza. No entanto, para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes, são necessárias equipes profissionais também. Este foi o nosso Repórter News, comigo, Diego Soares.
Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. As mudanças climáticas têm se intensificado, trazendo consigo um aumento significativo nas ameaças à saúde global. Em 2023, um relatório da famosa revista científica The Lancet, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, OMS, destacou o crescimento das mortes relacionadas ao calor extremo entre pessoas com mais de 65 anos. Esse aumento chegou a alarmantes 167% quando comparado a 1990, ressaltando o impacto devastador das alterações climáticas na saúde humana. O documento, produzido por 122 especialistas de diversas instituições globais, fornece uma avaliação detalhada de como as alterações climáticas estão a exacerbar as desigualdades e afetando desproporcionalmente regiões com baixos índices de desenvolvimento humano. A exposição ao calor extremo tem se tornado uma preocupação crescente à medida que as temperaturas globais continuam a subir. O estudo revelou que, em média, os habitantes da Terra foram expostos a 1.512 horas adicionais de temperaturas elevadas em 2023. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando à previsão do tempo para a região Nordeste, Maceió, em Alagoas, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 60% a 95%. Morrinhos, no Ceará, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 22 a 35 graus. A umidade do ar varia de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Real Madrid voltou a decepcionar seus torcedores no Santiago Bernabéu. Após goleada sofrida em casa para o Barcelona há 10 dias pelo Campeonato Espanhol, o time merengue perdeu por 3-1 para o Milan ontem, em jogo da quarta rodada da fase de Liga da Champions 2024-25. Thiago Morata e Reijnders anotaram para os visitantes e Vini Júnior descontou para os anfitriões. O atacante brasileiro, aliás, marcou seu 25º gol em Champions. Torna-se, portanto, o quarto maior artilheiro do país em Champions, atrás de Neymar, Rivaldo e Kaká. Após perder as duas primeiras rodadas, o time italiano conquistou a segunda vitória no torneio e chega aos mesmos 6 pontos do time madridista, que conhece sua segunda derrota. Perdeu para o Lille na segunda rodada. Milan e Real, 17º e 18º colocados, respectivamente, aparecem na zona de playoffs. Os 8 melhores se classificam direto para as oitavas de final. As equipes que ocuparem do 9º ao 24º lugar vão para uma etapa de playoffs que valerá mais 8 vagas nas oitavas. Os 12 últimos colocados são eliminados diretamente. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Com o fim das eleições 2024, boa parte dos municípios do Brasil entram no chamado período de transição. Trata-se do intervalo de tempo em que as principais informações de gestão devem estar alinhadas entre as equipes dos governos que saem e dos que entram. Normalmente, esse repasse de informações é intensificado entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Diante disso, o Tribunal de Contas da União, o TCU, contribuiu para a elaboração de uma série de orientações com medidas que os gestores devem adotar para garantir que a sociedade não seja prejudicada com a descontinuidade de serviços e projetos em andamento essenciais para a população. Denominado Caderno de Encerramento e Transição de Mandatos em Municípios Brasileiros, o conteúdo, que foi organizado pela Associação Brasileira de Municípios, contém dicas para os gestores concluírem uma passagem de cargo segura, com diminuição de riscos de responsabilização por falta de conhecimento das normas, assim como pela omissão do dever de prestar contas. Nesse sentido, o TCU orienta, por exemplo, uma troca de informações sobre o que está acontecendo no município. Além disso, é importante atuar sobre a estrutura administrativa, fazendo com que a nova gestão entenda como funciona a situação orçamentária, financeira e patrimonial. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, os gestores que assumirão agora precisam ver, inclusive, se os valores deixados nos cofres são suficientes para o primeiro mês do ano, ou se não houve nenhuma despesa proibida em ano eleitoral. Em relação às prestações de contas, que dê a cabo uma condenação ao gestor, uma responsabilização do gestor em relação às contas, não aprovadas, ele pode inclusive ser impedido de concorrer a cargo público, de ser contratado em cargos públicos, sofrer multas. Isso daí pode inclusive, dependendo do caso, ser transferido também para a esfera criminal. Ainda de acordo com o TCU, é fundamental que os gestores deixem os municípios em situação de adimplência, considerando que também pode haver recondução ao cargo. Para o tribunal, a continuidade de serviços e obras, por exemplo, é uma forma de respeito à supremacia do interesse público. Reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Mar e Campo. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Repórter News está no ar para você nesta edição de quarta-feira, hoje dia 6 de novembro de 2024. Por aqui Diego Soares e você bem informado. Cotado como uma alternativa da ala bolsonarista para as eleições presidenciais de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na última segunda que não vai disputar a presidência. O chefe do executivo estadual disse que irá tentar a reeleição, endossando a pretensão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, de voltar à corrida eleitoral. O governador disse acreditar que Bolsonaro conseguirá voltar a ser elegível até 2026. Os motivos da inelegibilidade são muito frágeis. O meu candidato é ele, eu estarei com ele, Bolsonaro, disse Tarcísio. Após o resultado do segundo turno, Tarcísio tem evitado falar sobre o assunto. A eleição municipal já passou, agora é virar a página. Mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem falado várias vezes que é candidato da direita à presidência da República em 2026. Na última sexta, em entrevista à Veja, ele disse que apenas ele tem condições de ganhar de Lula. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, de 43 anos, foi confirmado como novo secretário-geral da Polícia Internacional Interpol na manhã da última terça. Com isso, ele se torna o primeiro brasileiro a ocupar o cargo mais alto da maior organização policial do mundo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que Urquiza foi chancelado pelos países membros da organização na 92ª Assembleia Geral da Interpol, realizada em Glasgow, no Reino Unido. Ele foi indicado em junho pelo Comitê Executivo da entidade. Dos 196 países membros, 153 votaram na Assembleia Geral. Destes, 145, representando 96% dos presentes, foram favoráveis ao nome de Urquiza. 6 países votaram contra o brasileiro e 2 se abstiveram. Este foi o nosso Repórter News, comigo, Diego Soares.
Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um recente estudo explorou como diferentes intensidades de exercício afetam os níveis de grelina, um hormônio diretamente relacionado ao apetite. O foco da pesquisa foi entender quais tipos de atividade física são mais eficazes na redução da fome, com destaque para as mulheres. Os resultados sugerem que exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso, corrida e natação, são mais adequados para suprimir o apetite do que atividades moderadas. Segundo os pesquisadores, atividades físicas de alta intensidade são mais eficazes na redução dos níveis de grelina. Ao analisar 8 homens e 6 mulheres, os cientistas observaram que a intensidade elevada do exercício suprimiu mais efetivamente a grelina em comparação com exercícios de intensidade moderada. Além disso, os participantes relataram sentir menos fome após atividades intensas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 34 graus. A umidade do ar é de 60% a 94%. Altamira, no Pará, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar varia de 40% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O torcedor Rafael Modigliani, cicatriz corintiano, compartilhou nas redes sociais a compra de uma cabeça de porco antes do jogo contra o Palmeiras e anunciou que usaria o objeto para provocar o rival. Durante a partida na Neoquímica Arena, a cabeça de porco foi jogada no campo junto com copos d'água no momento em que Rafael Veiga, do Palmeiras, se preparava para cobrar um escanteio. Yuri Alberto, jogador do Corinthians, chutou o objeto para fora do campo, pensando tratar-se de uma almofada e se surpreendeu ao perceber que era uma cabeça de porco. A ação foi interpretada como provocação, já que porco, é um apelido do Palmeiras. A Secretaria de Segurança Pública informou que 2 torcedores foram identificados e autuados por tumulto e encaminhados ao Juizado Especial Criminal. A Polícia Civil solicitou as imagens das câmeras de segurança para esclarecer os detalhes do incidente. Eita, nós, hein? Essa turma, viu? Ai, eu falo. Sem comentários. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia.
O setor público consolidado, que é composto por União, estados, municípios e estatais, registrou um déficit de 21 bilhões e 400 milhões de reais em agosto. Os dados constam no último relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central. Só em relação aos governos regionais, o rombo chega a 435 milhões de reais. Em meio a este cenário e com novos prefeitos assumindo a partir de janeiro de 2025, é lançado um desafio para os gestores locais, segundo o especialista em orçamento público César Lima. Para ele, enxugar a máquina pública é uma das medidas que precisam ser tomadas. O déficit aí, geralmente, se apresenta na forma de um crescimento aí de despesas obrigatórias, principalmente em anos eleitorais, com as despesas de pessoal. Claro que há limitações para isso, segundo a lei, mas muito provavelmente o que acontece é uma inflação aí da máquina pública, a fim de conseguir cabos eleitorais para os prefeitos que estão tentando se reeleger. Quem entrar, ou mesmo aqueles que se reelegeram, a primeira coisa que vão fazer vai ser enxugar a máquina pública a fim de ter de volta aí a sua capacidade de investimento. Na avaliação do professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vladimir Maciel, normalmente o primeiro ano de mandato dos gestores eleitos costuma ser desafiador. Os prefeitos vão ter pouca margem de manobra para cumprir promessas de campanha. Os primeiros 2 anos de mandato vão ser 2 anos de ajuste fiscal. Caso eles queiram conseguir entregar alguma obra mais próxima no final de mandato, enfim, fazer alguma coisa de maior monta. Porque os 2 primeiros você não vai ter fôlego, você não vai ter de onde tirar. Em 2023, os municípios brasileiros também se encontravam em situação delicada em relação ao cenário fiscal. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades estavam com caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre do ano passado. E reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Jornal Mar e Campo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O exército da Ucrânia afirmou ter atacado soldados norte-coreanos pela primeira vez desde a chegada das tropas da Coreia do Norte na região russa de Kursk, informaram as autoridades ucranianas na última segunda. Segundo as autoridades, havia cerca de 8 mil soldados norte-coreanos na região de Kursk, incluindo forças especiais de elite. O objetivo das tropas seria ajudar a expulsar os soldados ucranianos do local, ocupado por eles desde agosto. Essa informação também foi confirmada pelas autoridades dos Estados Unidos. Além disso, a autoridade do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia confirmou no Telegram que aconteceram os primeiros ataques às unidades militares norte-coreanas em Kursk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos 11 mil soldados norte-coreanos estão na região de Kursk, território russo, na fronteira com Kiev. As autoridades ainda procuram vítimas e limpam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência, uma semana depois de inundações devastadoras que deixaram 218 mortos. Nesta cidade de 25 mil habitantes, que já recuperou a água potável, mas ainda está parcialmente sem luz, 100% das casas, 100% dos comércios foram afetados, disse Albalate à televisão pública TVE. Com todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com pás e baldes chegaram a outras áreas devastadas para ajudar na limpeza. No entanto, para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes, são necessárias equipes profissionais também.
Repórter Brasil News. Cotado como uma alternativa da ala bolsonarista para as eleições presidenciais de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na última segunda que não vai disputar a presidência. O chefe do executivo estadual disse que irá tentar a reeleição, endossando a pretensão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, de voltar à corrida eleitoral. O governador disse acreditar que Bolsonaro conseguirá voltar a ser elegível até 2026. Os motivos da inelegibilidade são muito frágeis. O meu candidato é ele, eu estarei com ele, Bolsonaro, disse Tarcísio. Após o resultado do segundo turno, Tarcísio tem evitado falar sobre o assunto. A eleição municipal já passou, agora é virar a página. Mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem falado várias vezes que é candidato da direita à presidência da República em 2026. Na última sexta, em entrevista à Veja, ele disse que apenas ele tem condições de ganhar de Lula. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, de 43 anos, foi confirmado como novo secretário-geral da Polícia Internacional Interpol na manhã da última terça. Com isso, ele se torna o primeiro brasileiro a ocupar o cargo mais alto da maior organização policial do mundo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que Urquiza foi chancelado pelos países membros da organização na 92ª Assembleia Geral da Interpol, realizada em Glasgow, no Reino Unido. Ele foi indicado em junho pelo Comitê Executivo da entidade. Dos 196 países membros, 153 votaram na Assembleia Geral. Destes, 145, representando 96% dos presentes, foram favoráveis ao nome de Urquiza. 6 países votaram contra o brasileiro e 2 se abstiveram. Repórter Brasil News. Polícia Federal encaminhou na última segunda ao Supremo o relatório final do inquérito sobre 2 suspeitos de ameaçar a família do ministro Alexandre de Moraes. No documento, a Polícia Federal indiciou o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e de seu irmão Oliverino de Oliveira Júnior pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime previsto no artigo 359 do Código Penal. Ambos estão presos desde maio passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República e por determinação de Moraes. Eles foram identificados como autores de e-mails ameaçadores enviados para o escritório da mulher do ministro. De acordo com a Polícia Federal, desde 25 de abril de 24 até 31 de maio, quando foram presos, os acusados enviaram 41 e-mails, sempre a partir de contas anônimas, ameaçando matar a filha de Moraes a tiros e bombas. As mensagens de remetente anônimo continham detalhes da rotina da família, incluindo o trajeto e os locais por onde passavam. Depois da prisão, Moraes desmembrou as investigações e se declarou impedido para apurar as ameaças contra sua própria família. O ministro continuou com o inquérito sobre a trama golpista e as ameaças ao Estado de Direito no 8 de janeiro. E o caso sobre sua família foi redistribuído para a ministra Carmen Lúcia. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O consórcio SP Mais Escolas venceu nesta segunda-feira o segundo leilão de parceria público-privada, realizado pelo governo de São Paulo na sede da B3, a Bolsa de Valores Paulista. O grupo vai ficar responsável pela construção, manutenção, conservação, gestão e operação dos serviços não pedagógicos de 16 unidades escolares em municípios da Grande São Paulo e do interior do estado. Cerca de 17 mil alunos estudam nessas unidades atualmente. Entre os municípios que vão receber as novas escolas estão Atibaia, Campinas, Diadema, Guarulhos, Sorocaba e Suzano. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a parceria vai permitir a construção de novas escolas, que estariam com a estrutura defasada. Ele acrescentou que o gestor privado vai cuidar apenas da parte operacional, enquanto o gestor pedagógico ficará focado na qualidade do ensino. Enquanto acontecia o leilão, teve protestos de estudantes e professores do lado de fora da B3 contra a privatização na educação. Imagens que circulam na internet mostram policiais militares lançando bombas de gás para conter a manifestação. O clima esquentou quando as grades de ferro colocadas em frente ao prédio foram derrubadas quando os manifestantes tentavam entrar no edifício. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que os policiais adotaram técnicas de controle de distúrbio civil para conter o grupo e restabelecer a ordem. O primeiro leilão de parceria público-privada de escolas paulistas
paulistas aconteceu no dia 29 de outubro. Somados, os 2 lotes prevêem a construção de 33 novas unidades escolares em 29 municípios paulistas, para atender a quase 35 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio. O governo paulista vai pagar mensalmente 11 milhões e meio de reais para o consórcio e o contrato tem duração de 25 anos. Lembrando que na semana passada, o governo Tarcísio conseguiu reverter uma decisão da Justiça Paulista que suspendia a terceirização das escolas. Repórter Brasil News. O corpo do cantor Aguinaldo Raiol foi velado nesta terça-feira na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, com acesso aberto ao público. Depois, ele foi sepultado no cemitério Getsemane, no Morumbi, em cerimônia restrita a familiares. Aguinaldo Raiol morreu na manhã desta segunda-feira, aos 86 anos, depois de sofrer uma queda em casa. Ele teve um corte na cabeça e foi levado por uma ambulância do SAMU até o Hospital H-Samp, em Santana, zona norte da capital paulista, bairro onde o artista morava, mas não resistiu. Segundo a assessoria do artista, o SAMU demorou a chegar ao local. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse lamentar a morte de Aguinaldo Raiol e se solidariza com familiares, amigos e fãs. E a Secretaria Municipal da Saúde informou que vai apurar os detalhes do atendimento prestado pelo SAMU. Lembrando um pouco sobre a trajetória do artista, Aguinaldo Raiol começou a carreira aos 5 anos, quando participou de um programa de Renato Mursi, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Além de cantor, com o lançamento de 56 discos em cerca de 70 anos de carreira, Aguinaldo Raiol também atuou. Ele estreou no cinema aos 12 anos, com o filme Também Somos Irmãos, e depois participou de outros 13 filmes. Repórter Brasil News. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, foi eleito novo secretário-geral da Interpol, a maior organização policial do mundo. Uma primeira eleição ocorreu em junho deste ano e nesta terça-feira, numa nova votação que ocorreu em Glasgow, na Escócia, a maior parte dos 196 países membros da Interpol concordaram com a indicação de Urquiza. De acordo com a Polícia Federal, Valdeci Urquiza se torna o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar esse cargo nos 100 anos de existência da Interpol. Brasileiro de 43 anos, nascido em São Luís, no Maranhão, Urquiza é formado em Direito, possui especializações e é ex-aluno da Academia Nacional do FBI nos Estados Unidos. Atualmente, ele é diretor de Cooperação Internacional da PF e foi vice-presidente da Interpol para as Américas. Além de outros cargos, o delegado já chefiou a Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal do Brasil e já foi diretor assistente na Diretoria de Crimes Organizados e Emergentes, na sede da Interpol em Lyon, na França. Valdeci Urquiza agora vai ser o secretário-geral da Interpol, principal executivo da organização, com mandato de 5 anos. O brasileiro assume o comando da organização a partir desta quinta-feira, quando termina o atual mandato. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Mar e Campo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O dólar comercial começa a queda de 1,54%, cotado a 5,78, depois de quase bater os 5,90 na sessão anterior. Já o euro fechou em forte alta e é cotado a 6,29. A baixa da moeda americana veio depois de falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou que o pacote de contenção de gastos públicos deve ser apresentado em breve, já que do ponto de vista técnico as medidas estão bastante avançadas. Haddad cancelou a viagem que faria à Europa esta semana para se dedicar aos temas domésticos, o que repercutiu bem no mercado. No cenário exterior, o que fez a moeda americana recuar frente ao real, segundo especialistas, foram as últimas pesquisas de intenção de votos naquele país que apontam para uma derrota de Donald Trump. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Placar esportivo está no ar. Hoje a bola rola na Champions League. Hoje teremos às 15 para as 3 da tarde, Clube Brugge contra Aston Villa. Às 15 para as 3 da tarde também tem Shakhtar Donetsk contra Young Boys.
Às 5 horas da tarde tem CRV Nasveda contra Barcelona. 5 da tarde também rola a bola para Bayern München contra Benfica. Tem Inter de Milão e Arsenal, PSG contra Atlético de Madrid, Sparta Praha contra Brest e Stuttgart contra Atalanta. Pelo Campeonato Brasileiro teremos às 9 da noite Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Aqui Diego Soares e as últimas do esporte para você. Uma ótima quarta. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. No ar, as últimas do esporte desta quarta-feira, 6 de novembro. Por aqui, Diego Soares. O ídolo rubro-negro desencantou de novo em finais e foi o protagonista da vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro no Maracanã, na ida da Copa do Brasil. E protagonista ao seu melhor estilo, polêmico, treteiro e decisivo. Felipe Luiz e Lianco sabem bem. Mas não acabou por aí não. A rodada da Série A trouxe também um barraco do lado tricolor da história, entre Mano Menezes e o experiente Marcelo, que terminou rescindindo com o Fluminense. O jogo de ida da finalíssima da Copa do Brasil não poderia ficar de fora. A vitória do Flamengo por 3-1 diante do Atlético Mineiro no Maracanã. Rendeu muito o que falar, principalmente por conta do mais predestinado dos rubro-negros, Gabigol, como eu mencionei. O atacante não quis saber do Galo e, ao seu melhor modo, regeu a partida com tretas, beijos e gols. Poderíamos até falar assim, beijos, blues e poesia no Maraca, né? Mas primeiro as tretas, não é, Gabriel? E logo com o chefe para dar aquele ânimo na relação. Felipe Luiz cobrou do atacante um posicionamento tático que o jogador não cumpriu. Resultado, técnico e ex-companheiro de time perdeu a cabeça e gritou para Gabi: "Você me respeita, seu moleque." 1 minuto depois da discussão, gol de Gabigol. Ele, claro, foi em direção ao ex-lateral e gritou com um carinhoso, eles riram e se abraçaram, o futebol, né? Porém, não só vimos cenas acaloradas ao lado vermelho e preto, Hulk e Bataglia do Atlético Mineiro também trocaram palavras de muito carinho depois de um chutaço de Léo Pereira, salvo por Everson. Ânimos à flor da pele, todo mundo querendo ganhar. O zagueiro do Galo, Lianco, deu um chega pra lá em Gabigol e recebeu o autêntico carinho de volta do adversário. Beijos. Depois da provocada, mais um golzinho de Gabigol. O camisa 99 dominou na área, ajustou para a perna esquerda e chutou no canto. O 16º gol em 17 finais. Fazer o quê, né? Agora, a outra treta que terminou com a final nada feliz foi o desentendimento entre o técnico Mano Menezes e o ídolo do Fluminense, Marcelo. Na hora de entrar em campo, no finalzinho do jogo contra o Grêmio, o atleta falou algo pro treinador que prontamente o barrou e mudou a substituição. A curiosidade bateu nos internautas. Quais será que foram as palavras da discórdia? Na coletiva pós-jogo, o técnico deu uma breve explicação. Houve uma coisa que não gostei. A repercussão, claro, não parou por ali. Jornais e portais de notícias de todo mundo abordaram o assunto. Foram lembrados alguns problemas entre os dois na época da seleção. E um dia depois, o Fluminense anunciou a rescisão com o Marcelo. Toda a treta gerou opiniões diversas. Entre críticas e elogios, os torcedores se pronunciaram. Mas o que ficou mesmo foi a curiosidade. Será que Marcelo vai revelar o mistério de algum momento? A verdade como o sol sempre sairá, escreveu o lateral. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A entrevista coletiva de Fábio Carille, Guilherme e Marcelo Fernandes, após a vitória contra o Vila Nova, contou com uma participação especial, mesmo que remota. Neymar ligou para Guilherme em breve chamada de vídeo, parabenizou todos pela proximidade do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o treinador Fábio Carille responde uma das perguntas da entrevista, foi interrompido por Guilherme, que recebeu a ligação especial da eterna cria da Vila. Guilherme inicialmente se demonstrou espantado com a ligação e tratou de agradecer o carinho do ídolo santista. Não é possível, isso é sério. Obrigado, meu ídolo. Neymar estava animado com a proximidade do acesso e parabenizou a todos pela vitória, fazendo questão de falar com Fábio Carille e Marcelo Fernandes. O jogador do Al Hilal nunca deixou de demonstrar seu vínculo afetivo com o Santos. Quando está no Brasil, tenta ir à Vila Sorte quando possível para acompanhar jogos da equipe, o que mantém sempre vivo o sonho santista de seu retorno ao clube. Neymar também postou fotos em uma rede social para celebrar a vitória. Bem, agora uma notícia triste no futebol. O lateral José Hugo de la Cruz Meza morreu neste domingo após ser atingido por um raio durante uma partida no Peru. Além dele, o goleiro Juan Choca está em estado grave e sofreu queimaduras graves. Outros 3 jogadores ficaram feridos. Segundo o jornal francês L'Equipe, o estado de saúde dos demais jogadores afetados pelos raios permanece desconhecido. O jogo aconteceu na parte da tarde do último domingo em Coto-Coto, em Chilca, localizado em Huancayo, onde jogavam sob forte tempestade 2 equipes locais, Juventude Bela Vista e Família Choca. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
pesca nos rios do Mato Grosso do Sul fica proibida até o fim de fevereiro. Isso porque começou o período conhecido como piracema, quando os peixes passam a se reproduzir. É a época de reprodução para a manutenção dos cardumes de espécies nativas, como pacu, pintado, caixara, curimba e dourado. Por causa da proibição, o governo do Mato Grosso do Sul começou a Operação Piracema, que vai fiscalizar a pesca ilegal em parceria com outros órgãos de fiscalização do estado. Entre as ações estão previstos monitoramentos dos rios e visitas a estabelecimentos como peixarias e restaurantes. Como a pesca fica proibida pelos próximos meses, os pescadores profissionais e comerciantes devem declarar os estoques de pescado. Por meio de um formulário, as peixarias, hotéis, restaurantes, comércio de iscas, mercados e mercearias têm até a próxima quinta-feira para informar a situação dos estoques de peixes. Os estoques não declarados serão apreendidos e os estabelecimentos podem ser multados em até R$100 mil ou podem ter a licença de funcionamento suspensa. No caso de flagrante por pesca ilegal, a polícia pode apreender barcos, motores e equipamentos. Os infratores podem ser levados à delegacia. As atividades pesqueiras ficam proibidas até 28 de fevereiro do ano que vem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Em março deste ano, durante as obras de requalificação do histórico Mercado São José, que fica no centro do Recife, trabalhadores que executavam o serviço encontraram 4 ossadas humanas. A área foi isolada e os trabalhos tiveram continuidade. Agora, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional autorizou o início das escavações arqueológicas sob responsabilidade de bioarqueólogos da Universidade Rural de Pernambuco, na expectativa de que sejam encontrados outros sepultamentos humanos e artefatos históricos. O superintendente do IFAM de Pernambuco, Gilberto Sobral, explica a importância desta etapa. O Recife tem uma área muito grande, onde sempre se encontram sítios arqueológicos, e o IFAM tem um cuidado muito especial com essa história. Não é só a questão histórica, é o respeito à ancestralidade também. Nós estamos achando ali ossos humanos, esqueletos humanos, mas são pessoas que viveram em uma determinada época e que merecem todo o respeito porque está hoje aqui. Gilberto falou que a partir dos achados arqueológicos pode surgir um espaço de memória no próprio mercado. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h49, 7h49, muito bom dia, você está ouvindo e acompanhando o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos falar desta manhã do kit da construção, porque o kit da construção, gente, está há mais de 30 anos no mercado norte-riograndense, variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana, atenção! Cimento comum 50 quilos, cimento branco 1 quilo, argamassa AC2 15 quilos, argamassa AC3 15 quilos e ainda reboco pronto, colher de pedreiro, rejuntos e corantes. São as promoções dessa semana para você aproveitar no kit da construção. Lembrando que os descontos variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando também nesta manhã de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br.
Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade, em meio à natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local. E aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos o mirante com a vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. Anote: 849-9818-8212 ou via Instagram. @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Mas também nesta manhã eu gostaria de falar de Rivaneide. Gente, Rivaneide é o melhor bolo do Litoral Sul. Quem faz? A Rivaneide Medeiros, claro. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo já provamos e eu posso dizer com propriedade, gente, é uma delícia. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa? Ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo, 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Mas também nesta manhã eu gostaria de falar da Paçoca de Pilão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990 trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergo. Restaurante Paçoca de Pilão, ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Vamos falar de passeio, gente. Vamos falar de terra molhada, turismo de aventura. Isso mesmo, está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Gente, final de mais um Jornal Maricampo. Amanhã nós teremos o nosso cafezinho. Meu amigo Marcos Brito não fez o café hoje, mas amanhã nós teremos o café no Capricho para você. E claro, aproveitando aqui já, agradecendo o carinho da audiência, você que esteve comigo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André Vini Ferreira. Moderação Marcos Brito. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, aqui em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, na Rádio Maricampo. Informação